Hoje nós vamos falar sobre as cidades mencionadas em Mateus 11, que são Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Tiro, Sidom e Sodoma. Vamos à passagem bíblica em que nós temos referência a essas 6 cidades. Mateus 11, 21 a 24. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sedom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito tempo que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus 11, 21 a 24. Eu achei importante, antes da gente discutir o capítulo de Mateus e a sua importância no sentido espiritual, que seria interessante a gente analisar mais a fundo o que essas 6 cidades eram e representaram, tanto antes de Cristo, como no caso de Sodoma, e Tiro e Sidom, como durante a missão de Cristo, que são então as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Então, falando um pouquinho de geografia, a gente viu o nascimento de Jesus, que aconteceu em Belém, que fica nessa região aqui, um pouquinho a oeste do Mar Morto. Aqui a gente vê a cidade, Belém. Um pouquinho ao norte de Belém, a gente tem a cidade de Jerusalém, que era a capital religiosa e também o assento do governo romano, que governava a província da Judéia e de Israel na época. Nós temos a cidade onde Jesus cresceu, passou sua infância, sua adolescência, que é a cidade de Nazaré, que fica aqui próxima ao Mar da Galileia, que é esse corpo de água aqui. E nós temos também a cidade de Gadara. Essa cidade, não sei se vocês lembram, foi onde Jesus expulsou demônios de 2 pessoas e mandou esses demônios para uma manada de porcos que depois se atiraram no mar. E os moradores ali da região, os pastores dos porcos, eles pediram que Jesus se retirasse de lá por causa do fato desses porcos terem morrido afogados. Então a cidade de Gadara, ela está aqui na região sul do Mar da Galileia, tá? E as 6 cidades mencionadas no capítulo 11 de Mateus, que a gente já viu os nomes, estão aqui. Começando aqui pelo sul, nós temos Sodoma, que está em alguma região aqui próxima ao Mar Morto, então a gente vai ver isso depois, mas uma possível localização seria aqui nessa região sul, tá? E aí a gente tem as 3 cidades mencionadas e que eram importantes durante o ministério de Jesus, Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Então, Cafarnaum a gente já viu que foi onde Jesus ele curou um leproso. Também o servo do centurião foi em Cafarnaum, a sogra de Pedro. Tá? Um pouquinho ao norte de Cafarnaum a gente tem aqui a cidade de Corazim. E um pouquinho a leste de Cafarnaum a gente tem a cidade de Betsaida. Finalmente, num outro país da época, que hoje é a atual Síria, a gente tinha aqui a Fenícia, e na Fenícia se encontra a cidade de Tiro e Sidom, um pouquinho mais a norte de Tiro. Tá? Então, a gente vai dividir a análise dessas 6 cidades em 3 blocos. Primeiro nós vamos falar sobre Sodoma, depois a gente vai concentrar a maior parte do tempo falando sobre Tiro e, por tabela também, de Sidom, tá? Mas os acontecimentos em Tiro são muito similares ao que aconteceu com Sidom. E por fim a gente vai rapidamente falar sobre essas 3 cidades aqui que fazem parte então do ministério de Jesus durante a sua vida. Muito bem. Começando aqui, só dando um zoom no mesmo mapa que a gente viu anteriormente, a gente vê um pouquinho melhor aqui Cafarnaum,
Corazim um pouquinho ao norte, mais ou menos 3 quilômetros de distância, e Betsaida um pouquinho a leste de Cafarnaum. Tanto Cafarnaum quanto Betsaida, cidades à beira-mar. E esse mar aqui é o mar da Galileia. E aqui ao norte, em outro país que na época era Fenícia, atualmente a Síria, a gente vê as cidades de Tiro e de Sidom, ambas cidades portuárias e de grande importância, tanto comercial, política e cultural na época, tá? Muito bem, vamos começar primeiro falando sobre Sodoma. Então, qual que é a importância de Sodoma na Bíblia e qual a grande referência de Sodoma? Quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele, que era provavelmente ali no sudeste da Turquia, onde ele morava originalmente, e Deus lhe prometeu uma terra, ele saiu então de lá e chegou em Canaã, que era toda a região ali próximo ao Mar da Galileia, o Mar Morto, o Rio Jordão, etc. E ele resolveu se instalar numa região que ficava próxima ao Rio Jordão. De um lado tinha um vale muito fértil e do outro era uma região mais montanhosa. E Abraão chegou lá com o seu sobrinho, que era Ló. E aí os dois começaram a ir muito bem, começaram a ter muito gado, etc. Chegou um momento em que Abraão chegou para Ló e disse: olha, não está dando muito certo porque a gente está com pouco espaço, os nossos servos estão brigando, então você escolhe uma área e eu vou para outra. E aí Ló escolheu as planícies que tinham bastante pasto para os animais e era uma região muito fértil, etc. E essas planícies eram então onde estavam situadas as cidades de Sodoma e Gomorra. E Abraão, por sua vez, ele foi para o outro lado do Jordão, tá? E ficou nessa região mais montanhosa. Pois bem, passou um tempo e Deus percebeu que as cidades de Sodoma e Gomorra estavam cheias de pecado, e aí ele mandou anjos para avisar Abraão de que ele iria destruir essas cidades por causa dos pecados deles. E aí os anjos chegaram até Abraão e passaram a mensagem. Abraão, muito preocupado, porque ele sabia que tinha Ló e seus familiares, seus amigos, etc., começou a negociar com os anjos. Olha, mas se tiver 50 pessoas boas lá, você vai mesmo assim destruir a cidade? E aí a resposta foi não. E aí ele foi negociando até chegar em 10 pessoas. E mesmo assim, depois a gente vai ver que não tinha 10 pessoas na cidade que eram consideradas justas perante Deus e, consequentemente, as cidades foram destruídas. Tá? E aí a gente tem a chegada desses anjos na cidade de Sodoma, que era onde Ló morava, e essa passagem de Gênesis 19, 4 a 8 descreve então o que aconteceu. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós, aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Algumas coisas bastante importantes e bastante interessantes aqui, né? Ló estava disposto a proteger os anjos acima da proteção e do bem-estar das próprias filhas. Então, a comunhão de Ló com Deus chegava a este ponto. Então, tem um pouco aqui da história de Abraão com o sacrifício do seu filho Isaque, colocando Deus acima de tudo, colocando Deus em primeiro lugar.
né? E por isso que provavelmente Ló foi poupado da destruição de Sodoma e Gomorra, porque ele estava disposto a deixar tudo dessa vida de lado para servir a Deus primeiro. E não é à toa, a gente sabe que a origem do termo de sodomizar provavelmente venha daqui. E aqui a gente vê nitidamente qual foi a questão que estava pegando perante Deus, né? E por que que Deus ele estava disposto a destruir essas cidades por causa do comportamento e das ações das pessoas naquela época. E aí Ló ele se coloca de uma forma muito firme, tá? E a gente vê então o que eles decidiram fazer. Eles tentaram então pegar Ló à força, os anjos puxaram Ló para dentro para protegê-lo, e aí cegaram os homens que estavam ali na porta de Ló para que eles não conseguissem ver para onde que ele foi, e assim os anjos o protegeram dessa situação. Tá? E no próximo relato, Gênesis 19, 24 e 26, a gente tem então a descrição do que aconteceu para que Sodoma e Gomorra fossem destruídos. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então, Deus tinha dado ordens explícitas: fujam e não olhem para trás. A mulher de Ló desobedeceu e a Bíblia relata que ela virou uma estátua de sal. Se é de fato essa estátua ou não, a gente vê aqui à direita uma estátua de sal nessa possível região em que isso aconteceu e que hoje é atribuída como sendo a esposa de Ló, baseado no relato bíblico dela ter virado uma estátua de sal. Tá? Se é de fato essa estátua, não tem como nós sabemos hoje, mas eu achei interessante colocar aqui para vocês verem. E como vocês podem ver, é uma região muito árida. Então bate com a descrição de que destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores e o que nascia da terra. Então até hoje é uma região que continua muito árida, apesar de estar próxima ao mar. Tá? E esse mar sendo o Mar Morto. Tá? Muito bem, a gente vê aqui nesse relato que houve uma chuva de enxofre e de fogo. E eu queria explorar um pouquinho isso daqui para a gente entender um pouquinho da região, tá? O que ela é hoje, e fazer um vínculo disso ao tempo da Bíblia que é descrito aqui em Gênesis. Então vamos aqui ao próximo slide. Então, a Bíblia descreve Sodoma e Gomorra como estando a leste e ao sul de Jerusalém. Jerusalém está mais ou menos aqui. Tá? A gente vê aqui, ó, Jerusalém, tá? nessa imagem ampliada. Tá? Então, leste, tá? Poderia ser desde aqui até aqui embaixo. Existem dois possíveis locais, segundo a arqueologia, em que supostamente Sodoma e Gomorra foram localizados. Então, o primeiro local foi descoberto por um arqueólogo, Jack Donohue, em 1985, e que fica nesta região aqui ao sul do Mar Morto, esse vale de Sidim, ou Vale de Sidom, em algumas versões. E essa região aqui ela tem um teor de enxofre muito elevado. Tá? O Mar Morto ele tem um teor de enxofre bastante elevado, de 5 miligramas por litro, tá? Que, de certa forma, confere com a descrição bíblica. E um outro arqueólogo, Stephen Collins, em 2007, ele começou escavações na região da atual Jordânia, numa cidade chamada Tal al-Aman, e ele descobriu um sítio arqueológico que também bate de forma muito próxima com o relato
de Sodoma e Gomorra. Tá? Em ambos esses locais, eles encontraram peças cerâmicas que haviam sido vitrificadas por causa de altas temperaturas, provavelmente algo em torno de 14, 15 mil graus de temperatura. Então, ambas as localizações têm achados arqueológicos que poderiam corresponder ao descrito na Bíblia em Gênesis. Tá? Esta região aqui ao sul, houve um terremoto na época e que esse terremoto abalou significativamente toda esta região aqui. Tanto é que hoje essa região aqui ela é coberta de água. Então, provavelmente a cidade de Sodoma e Gomorra eventualmente podem ter parado debaixo d'água. Não se sabe. Tá? Essa região aqui também ela é muito rica em betumen, ou seja, é uma espécie de piche, um material altamente inflamável. E aí, se houve um terremoto, esse terremoto poderia ter ocasionado uma liberação vulcânica desse material betuminoso e que possivelmente poderia ter incendiado e assim causado a destruição dessas cidades aqui na região devido a esse terremoto. Então essa é uma teoria desse arqueólogo Jack Donoghue que explica então a destruição dessas duas cidades e com um paralelo muito forte com o relato bíblico. Tá? Já o outro arqueólogo Stephen Collins, em Tal al-Haman, ele descreve que esta região aqui, pegando de Jericó, mais ou menos até um pouquinho a leste de Tal al-Haman, foi atingida por um meteoro por volta da época descrita na Bíblia. E que esse meteoro causou uma grande devastação, tá? E que também houve temperaturas elevadíssimas e que isso então ocasionou a destruição das cidades aqui nessa região. Então, são duas versões diferentes, dois locais diferentes, porém os teólogos eles tendem a concordar baseado na descrição bíblica, na localização bíblica, com esta localização aqui ao sul do Mar Morto, porque a descrição em Gênesis é de que Sodoma e Gomorra ficava a sul e a leste de Jerusalém, que bate então mais com essa localização do que essa aqui, que está ligeiramente ao norte de Jerusalém, mas certamente a leste. Tá? Enfim, a região a gente não tem certeza, mas a gente tem certeza de que o que aconteceu nessas duas regiões é bastante fiel ao que está descrito no relato bíblico de destruição de Sodoma. Tá? Então foi provavelmente um evento da natureza muito rápido, tanto é que a Bíblia descreve a esposa de Ló se tornando uma pilastra de sal, porque ao se virar ela ficou um pouco mais para trás e provavelmente recebeu aquela onda de calor que acabou transformando ela nessa estátua de sal. Tá? Então, assim, uma precisão num relato descrito há mais de 6.000 anos atrás, algo assim. Para a gente falar de Tiro e Sidom, a gente precisa primeiro entender sobre os fenícios, que eram o povo que ocupava aquela região. Tá? Então, os fenícios eles tiveram uma grande importância na história dos anos 1500 até 300 anos de Cristo. Eles eram muito fortes econômica, culturalmente, também em termos de política, eles tinham um domínio muito grande ali na região do mar do Mediterrâneo. E a origem do nome fenícios vem do grego, que significa púrpura. Isso porque eles comercializavam uma tintura que era extraída de conchas, que eram essas conchas murex, e que produziam então essa tintura rocheada ou de cor púrpura. E essa cor foi considerada pelos fenícios como sendo a cor dos deuses. Tá? Não era um processo simples para produzir essa tintura, como a gente vai ver daqui a pouco.
Era bastante complexo, exigia muita mão de obra especializada, e com isso acabou sendo um produto com altíssimo valor agregado. A gente também vai ver a importância disso já já. Politicamente, política e economicamente, os fenícios eles eram organizados em cidades-estado, ou seja, eles não tinham um território contínuo. Eles tinham cidades de grande importância econômica, comercial, política, e essas cidades elas eram muito fortes no comércio, sobretudo marítimo. Em todas elas, ou a grande maioria, situadas à beira-mar, no mar Mediterrâneo, tá? E aí eles pegavam produtos, por exemplo, do Egito, que era uma grande potência da época, e levavam os produtos do Egito para as outras regiões e traziam produtos das outras regiões para o Egito e para a própria Fenícia. Então eles conseguiram um intenso comércio marítimo envolvendo todo o mar Mediterrâneo. Há relatos também deles terem chegado até regiões mais remotas, como a Inglaterra, Finlândia, os países escandinavos, etc. Eles eram, por isso, exímios navegadores, tanto na navegação à vela quanto na navegação a remo, e isso deu, digamos assim, uma vantagem para eles sobre os mares. Então eles conseguiam ir bastante longe. Quando não tinha vento, eles tinham a tecnologia mais moderna a remo, e com isso eles conseguiram dominar os mares e, consequentemente, o comércio marítimo da região e provavelmente de todo o mundo daquela época. Tá? Eles também eram de uma cultura bastante elevada. Eles foram os primeiros a criar um alfabeto fonético com 22 letras, ou seja, muito similar, muito próximo ao que a gente tem hoje. Nosso alfabeto ele tem um pouquinho mais de letras, dependendo do idioma, mas o alfabeto fenício serviu de base para os gregos e, consequentemente, para as culturas que vieram depois e as nações que vieram depois. Tá? Há relatos, isso aqui é uma teoria da conspiração, então a gente não consegue saber se é de fato verdade, mas há relatos e teorias de que eles tivessem chegado ao Brasil por volta do ano de 930 a.C. Há também relatos, nessa mesma época, de que o rei Salomão teria enviado expedições para o rio Amazonas no Brasil. Né? E isso é também confirmado através da mitologia tupi-guarani, supostamente. Está aqui a referência, se vocês quiserem ler mais a respeito. Eu peguei essa informação do Wikipedia. Tá? Então, não sei se ela procede ou não, mas eu achei interessante colocar aqui para mostrar a importância dos fenícios nessa época e como que eles eram realmente os senhores dos mares nessa época. Tá? Bom, falando da religião dos fenícios, eles tinham muitos deuses. Então eles eram considerados politeístas, ou seja, adoradores de muitos deuses. E aqui a gente vê uma relação, talvez não completa, mas de alguns desses deuses. E vale ressaltar que alguns dos ritos religiosos que eles mantinham com esses deuses incluíam a prostituição divina, sacrifício de crianças, em particular de primogênitos e de animais, e autoflagelo. Inclusive, autoflagelo é descrito na Bíblia e a gente vai falar disso daqui a pouco. O que vem a ser essa prostituição divina? Provavelmente, os sacerdotes e sacerdotisas desses deuses se envolviam em rituais, em orgias, rituais sexuais para pedir as bênçãos aos deuses, e isso envolvia então membros da comunidade que eram de destaque, etc., para participarem dessas celebrações ou cerimônias religiosas onde havia então prostituição divina, e supostamente durante esses rituais ocorria então o sacrifício dessas crianças e animais.
também descrito na Wikipédia, nesse link aqui que depois eu compartilho com vocês. Muito bem. De todos os deuses, Baal era considerado o deus principal dos fenícios. Ele era considerado meio touro e meio homem, a gente pode ver isso aqui, né? E ele era filho dos deuses El e Azerá e marido de Astarte. O deus Baal era considerado o deus da fertilidade e do clima, principalmente das tempestades. Tá? E havia também um segundo significado da palavra Baal no idioma fenício, que quer dizer senhor. Tá? E poderia ser traduzido então rei dos deuses ou senhor dos deuses. Então Baal ele poderia ser considerado esse senhor dos deuses. Interessante a gente observar, se a gente olhar a demonologia de hoje em dia, a gente vai ver que Baal é considerado o principal rei do inferno. Então, apesar de ser um deus lá dos fenícios de alguns milênios atrás, a demonologia atual ainda reconhece a importância de Baal e a gente vai ver o relato de Baal em várias ocasiões na Bíblia. E a gente vai falar de uma das principais dela hoje, um pouquinho mais adiante. Tá? Então, lembrando que esse era o principal rei dos fenícios, que era o povo que ficava a norte do povo de Israel, do país Israel, né? Lembrando que Israel original havia sido dividido no tempo de Jesus em Judá e em Samaria, Samaria sendo mais ou menos o território de Israel, ou seja, de 10 tribos de Israel, e a tribo de Benjamim e Judá, que ficaram com a região ali de Jerusalém, a região um pouquinho mais ao sul de Jerusalém, formavam então o país de Judá. Tá? E ao norte da Samaria, ou do antigo país de Israel, ficava então a Fenícia, onde estavam situadas as cidades de Tiro e Sidom. E o deus de Tiro e Sidom, por consequência, era provavelmente Baal. E aí se a gente pesquisar um pouquinho mais, a gente vai chegar no deus chamado Belzebu. E Jesus, em Mateus 10 ou 9, agora não me lembro, ele faz referência a Belzebu como sendo o príncipe dos demônios. Tá? A gente viu aqui que Baal era o principal rei do inferno e Belzebu, o príncipe dos demônios. Então tem uma provável relação muito forte aqui, né? E o que quer dizer Belzebu? Bom, Belzebu é a combinação do nome de dois deuses fenícios. O deus Baal, que nós acabamos de ver, e o deus Zebub. E fica Baal-Zebub ou Belzebu. Sendo que Baal significa senhor ou deus da fertilidade e do clima, principalmente das tempestades, e Zebub, o deus das moscas e das pestilências. Se nós juntarmos o significado de Baal com Zebub, a gente vai ter deus da fertilidade e deus das moscas, ou deus da fertilidade e das pestilências, ou o senhor das moscas, ou o senhor das pestilências. E muitas vezes a gente vê referências na literatura, inclusive em literatura da demonologia, citando Belzebu como senhor das moscas e pestilências. Né? E aí, vamos agora começar a juntar um pouco as informações. Né? A gente vê aqui uma imagem de Belzebu, a gente vê aquela clássica estrela associada ao satanismo de 5 pontas, né? A cabeça de bode, corpo de homem, as asas. E há poucos dias nós tivemos o primeiro retrato do rei Charles III
E aí eu recebi várias informações pelo WhatsApp, várias imagens, etc. Algumas delas totalmente produzidas. Para eu chegar nessa imagem aqui, eu peguei a imagem original e aí eu juntei, eu inverti um lado e coloquei ela espelho do lado da outra. E aí vocês podem ver que parece que há aqui a cabeça de um bode e chifres saindo aqui. Aqui temos um olho, aqui temos outro, aqui temos a boca, aqui temos o nariz. Tá? Parece realmente que pode ser a cabeça de um bode. Né? Muito interessante isso. Né? E observem também a cor. A gente falou da cor púrpura. Isso aqui, apesar de ser um tom rosa, um vermelho muito forte, né? Assim, mas são cores que remetem à cor púrpura, remetem ao roxo, remetem ao vermelho, que são cores muito próximas na paleta de cores. Né? Então, com certeza dá para a gente viajar um pouco aqui na criatividade e observar que existe talvez alguma coisa aqui importante nessa imagem quando a gente compara, por exemplo, com essa imagem aqui de Beelzebub. E por que será isso? Por que será que a gente tem essa associação dessa imagem, tá, com essa figura real? A cor púrpura, o que ela representava? Bom, como nós vimos, ela era muito difícil de produzir, somente os fenícios dominavam a tecnologia para produzi-la e era necessário pegar cerca de 250 mil dessas conchas aqui, que vocês podem ver aqui a coloração púrpura em volta. Eles extraíam a larva, o bichinho que morava dentro da concha, tá? E desse bichinho eles conseguiam então, com 250 mil conchas, produzir uma colher dessa tintura especial. Tá? Então era bastante coisa e era bastante trabalho. E esse era o principal produto comercializado pelos fenícios. Eles comercializavam outros também, mas esse era o produto de maior valor agregado. E somente eles dominavam essa tecnologia e rapidamente eles associaram, pelo valor que essa cor tinha, isso aos deuses deles. E aí que a gente começa a se perguntar se a atual associação que nós vemos em muitos filmes e em muitos relatos da cor púrpura com coisas associadas ao mal, será que isso provavelmente não vem daí? Dessa tintura que era extremamente cara, considerado um produto de luxo da época, e que isso foi então associado como uma dádiva desses deuses fenícios e, portanto, essa cor era usada para homenagear esses deuses e que a Bíblia nos diz que esses deuses eram figuras do mal. Talvez daí que venha essa associação. E veja que interessante. Muitas autoridades, muitos governantes da antiguidade, inclusive de hoje, como nós acabamos de ver com o rei Charles, também adotam a cor púrpura. Aqui a gente vê essa escultura aqui do rei Tutancâmon, aqui o rei Nabucodonosor, aqui o imperador romano, Dom Pedro. Se a gente olhar atentamente, talvez não dê para ver aqui na projeção, mas esse casaco dele, ele é um tom azul bem escuro, que também é uma cor que provavelmente tinha a ver com isso daqui. E a Rainha Elizabeth, se vocês pesquisarem Rainha Elizabeth de roxo ou de púrpura, vocês vão ver assim N vestidos que ela usou ao longo dos anos, todos nessa tonalidade, um pouquinho mais claros, um pouquinho mais escuros, sempre muito elegante, mas ela parece que tinha uma predileção pela cor roxa, ou tons de. Então tem uma associação muito interessante dos fenícios com a produção dessa tintura, com a associação desta cor com coisas do mal e
com a realeza. Coincidência? Eu deixo para vocês responderem essa questão. Então a gente vê essa associação de forma muito nítida. Se vocês pegarem desenhos animados, se vocês pegarem filmes hollywoodianos, se vocês pegarem fotos de membros do alto escalão dos governos ao redor do mundo, vocês vão ver que não é sempre, é claro, mas existe uma tendência e uma ocorrência bastante elevada no emprego dessa cor. Tá? Pois bem, para botar mais um grãozinho de pimenta nessa história, nós tivemos recentemente, em 2015, a destruição desse portal, desse arco de triunfo, na cidade de Palmira por supostos radicais islâmicos. Tá? Isso foi amplamente noticiado na época. E aí, em 2017, foi reconstruído esse portal usando impressão 3D em pedras de mármore na Itália. Parece que os russos ajudaram a projetar esse portal. Os ingleses foram os que encomendaram esse portal. Tá? E esse portal, o que ele representava na antiguidade, nessa cidade de Palmira? Pois bem, atrás aqui era um templo de Baal. Esse templo de Baal ele foi também destruído pelos radicais islâmicos, tá? E sobrou então este portal. Este portal, como ele era a passagem para se entrar no templo de Baal, era considerado um portal de passagem do mundo real para o mundo espiritual de Baal. Coincidência ou não, com tantas obras da antiguidade destruídas em guerras e furacões e tantos desastres, foi escolhido exatamente este portal para ser reconstruído e, não bastasse isso, esse portal ele já viajou o mundo. Ele era para ter sido lançado em Nova York e aí eles anunciaram a exposição desse portal como uma parte do templo de Baal. E aí os nova-iorquinos e americanos em geral, que são um povo bastante protestante, com raízes fortes no protestantismo, eles disseram, não, peraí, a gente não vai querer um portal para o templo de Baal aqui na cidade de Nova York. O que eles fizeram? Eles renomearam essa peça como Arco de Palmira, que era o arco de triunfo celebrando a conquista do Império Romano da cidade de Palmira, tá? E batizaram com esse nome, e quando foi a ocasião do aniversário de Baal e também um evento político importante em Londres, eles fizeram então a inauguração desse portal que a gente vê então aqui na foto, com o ilustre primeiro-ministro à época, Boris Johnson, tirando foto aqui. E esse aqui eu não posso afirmar, mas me parece ser o Netanyahu, talvez. Depois vocês confirmam para mim, mas eu posso estar falando bobagem aqui. Pois bem, depois dessa exposição em Londres, ele foi para Nova York, só que aí eles disseram que era o Arco de Palmira, uma peça importantíssima da arqueologia romana, etc. Mudaram a história. E aí eles conseguiram fazer a exposição lá, de lá foi para Dubai. Em Dubai, se não me engano, foi também uma reunião de cúpula de vários governos. Depois foi para Washington, Florença e Genebra, por ocasião da reunião dos G7. E aí a gente tem, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver fotos de grandes personalidades do cenário político global, tirando foto nesse arco, etc. E aí, pergunto eu, por que um arco que dava acesso ao templo de Baal recebeu tanta importância assim no mundo e viajou o mundo, literalmente, sempre em contato com grandes personalidades da política mundial, em diferentes ocasiões? Né? No mínimo, um ponto para a gente pensar com bastante carinho. Né?
E como eu já disse, foi considerada uma passagem desse mundo para o mundo espiritual de Baal. Pois bem, a gente não pode falar de Tiro e Sidom sem mencionar a rainha Jezabel, que é citada na Bíblia. É uma das poucas mulheres na Bíblia que tem citações dela, e nunca boas quando descrito na Bíblia. Tá? E qual que é a importância de Jezabel e qual que é a relação dela com os fenícios e com Tiro e Sidom? Pois bem, ela era filha de Etibal, que era rei dos Sidônios, ou seja, rei da cidade de Sidom. Lembrando que as cidades eram cidades-estado, então cada cidade tinha seu governo independente. E, apesar de ser o mesmo povo, era só a descendência, só a genealogia que eles compartilhavam como sendo em comum. As decisões políticas, econômicas, financeiras, etc., eram totalmente independentes para cada cidade. E Etibal também era o sumo sacerdote de Tiro, onde, nessas duas cidades, eles adoravam o deus Baal. Então, o rei Etibal, ele era o sumo sacerdote do deus Baal. A Jezabel, filha dele, nasceu em Tiro. No entanto, como ele governava a partir de Sidom, ela eventualmente se mudou para Sidom. E muito provavelmente, por ele ter sido sumo sacerdote, ela também se tornou uma sacerdotisa de Baal e com um nível de importância bastante elevado dentro da corte da cidade de Sidom e de Tiro. Bom, eventualmente ela se casou com Acabe, que era rei de Israel, tá? Que no tempo de Jesus era Samaria, que era a parte norte da terra original de Canaã, né? E estrategicamente, politicamente falando, o rei Acabe ele fez um movimento geopolítico muito importante. Israel sempre manteve relações relativamente boas com os fenícios, e o rei Acabe resolveu então casar com a princesa fenícia e assim melhorar as relações de Israel, as relações políticas, geográficas, e ampliar a influência do seu reinado, contraindo então esse matrimônio com Jezabel. Tinha um porém, tá? Deus tinha sempre alertado quanto a ter outros deuses, né? Mas o que acabou acontecendo? O rei Acabe ele era de uma personalidade talvez muito maleável, muito influenciável, e ele acabou construindo um templo para Baal em Samaria, que era a capital da parte das 10 tribos de Israel que formaram o país Israel, diferente de Judá, que ficava ao sul. Então, Deus ele considerou isso uma verdadeira blasfêmia. Tá? Lembrando que Baal, tá, é uma forma de descrever também o deus Belzebu, que é Baal-zebu, né? Então, literalmente, Acabe estava trazendo o inimigo para a cidade que era para ser a sede de Deus para o povo de Israel. Jezabel ela era muito religiosa e devota de Baal e, por esse motivo, sustentava 450 profetas de Baal e mais 400 de Azerá. Pois bem, eram 850 profetas. O que aconteceu na época? Bom, Deus ele ficou entristecido com essa decisão de Acabe e resolveu mandar uma seca de 3 anos para Israel. E aí, na época, era o profeta Elias, o principal profeta de Deus. E Elias chegou para o rei Acabe e disse: olha, como você pecou contra Deus, Deus ele vai deixar de mandar chuva por um período até que você se arrependa. Pois bem,
A Jezabel ficou tão enraivecida com essa situação que ela começou a perseguir os profetas de Deus já nessa ocasião. E Elias, ele foi se esconder porque ele temia que o rei Acabe tirasse sua vida. Passado um tempo, passado 3 anos, os profetas de Baal, eles resolveram levantar um altar e oferecer uma oferenda ao deus Baal para que ele fizesse chover. Afinal de contas, ele era o rei, ele era o deus do clima, o deus das tempestades. Então, Baal seria o deus correto para os fenícios para invocar, para fazer cair chuva ali na região. Pois bem, esses 450 profetas construíram esse altar e os 400 profetas de Azerá se juntaram. E aí Elias ele viu aquilo e disse: olha, então vamos fazer o seguinte: vocês constroem o altar, vocês fazem as suas preces, os seus rituais, tá? E quem fizer chover fogo do céu para consumir essa oferenda será o Deus verdadeiro. Então, vocês fazem o que tiverem que fazer e quando chover, a gente vai ter certeza do Deus verdadeiro. Então, se vocês não conseguirem, depois eu vou orar para o meu Deus e aí a gente vai decidir dessa maneira. Desafio lançado. Os profetas de Baal e de Azerá ficaram lá 3 dias e 3 noites dançando em volta. Há relatos deles começarem a se mutilar, se cortar, etc. Houve até uma tentativa de sabotagem, onde eles tentaram incendiar a oferenda de forma velada. Não deu certo. E aí, por fim, Elias ele chega e ora a Deus, e Deus manda fogo do céu, consome não somente o sacrifício, mas também as pedras, isso depois que Elias tinha mandado jogar vários baldes de água em cima desse altar, e toda a água foi consumida juntamente com as pedras e não sobrou absolutamente nada. E aí as pessoas elas se prostraram no chão e reconheceram que Deus era verdadeiramente Senhor e que Baal tinha perdido essa disputa, né? E aí Elias ele manda matar todos os profetas de Baal. Jezabel não estava presente nesse evento, ela ficou sabendo e aí ela começou uma perseguição terrível a todos os que seguiam a Deus e principalmente os profetas, e muitos profetas morreram. Elias ele se escondeu numa caverna, foi alimentado por corvos, tá? E eventualmente depois de um tempo ele sai da caverna a pedido de Deus, ele vai até o rei Acabe e diz: olha, agora eu vou fazer chover. E aí a chuva ela vem e começa a chover. Tem um outro relato também relacionado a Jezabel na Bíblia, que é sobre uma pessoa chamada Nabote, que tinha um vinhedo do lado do palácio do rei Acabe. Pois bem, Jezabel ela queria aquele terreno, porque era muito bem localizado, enfim, era do lado do palácio. E aí ela pediu para Acabe lá conversar com eles: olha, vende esse terreno para mim, caso contrário a gente vai tomar ele. E aí Nabote ele tinha herdado esse terreno, e pela lei judaica, uma vez que você herdava um pedaço de terra, você não podia vendê-lo. O que Jezabel fez? Ela reuniu todos os líderes da região para que eles falassem mentiras a respeito de Nabote e ele fosse então sentenciado à morte. E ele foi apedrejado, e quando uma pessoa, pela lei israelita, era apedrejada porque ela tinha cometido algum erro grave, essa terra da pessoa que morria dessa forma automaticamente ia para as mãos do rei. Então Jezabel ela encontrou uma forma de manipular a lei a seu favor. Tá, isso hoje em dia não acontece mais, né? Graças a Deus, de algum político tentar manipular a lei a seu favor, né? Então, mas naqueles tempos isso era uma coisa que de vez em quando acontecia. E aqui a gente vê um relato de Jezabel usando esse arcabouço legal a seu favor para tomar essa terra e tomar posse dela, tudo dentro da lei. E aí o profeta Elias, ele profetizou que
por esta e outras coisas que a Jezabel praticou, ela seria eventualmente comida por cães. Aí o líder da guarda do sucessor de Acabe, que era filho de Jezabel, ele se rebelou contra o rei a pedido de Deus, e aí ele ordenou que a Jezabel fosse atirada pela janela da torre do castelo, do palácio, e aí assim que ela caiu, os cães comeram ela conforme Elias tinha profetizado. A sacerdotisa de Baal, essa é uma história resumida conforme o relato bíblico. Muito bem, vamos agora falar de Tiro. Quando as 12 tribos de Israel que tinham saído do Egito herdaram a terra prometida, a região de Tiro e de Sidom ficou como herança para a tribo de Azer. Azer sendo um dos 12 filhos de Jacó, que depois passou a ter o nome de Israel. Tá? No entanto, essa região ela nunca foi conquistada por Israel. Então Deus ele tinha falado, olha, vão lá, conquistem a terra, tomem essa terra como sendo de vocês, tá? E aí vocês vão viver em paz para sempre. Isso não aconteceu. Segundo o relato de Samuel 24:7, eles não conseguiram conquistar essa região, e aí essa região continuou na mão dos fenícios. E aí tem vários casos de relatos de relações comerciais, relações profissionais entre Israel e a Fenícia, como por exemplo na construção do Templo de Salomão, em que os fenícios ajudaram com cedro e artesãos a construir esse templo. Aí nós temos o relato do rei Acabe se casando com a rainha Jezabel, e aí nós temos em várias ocasiões profecias contra a cidade de Tiro. E eu vou frisar mais a cidade de Tiro porque a precisão profética do que aconteceu e do que foi profetizado, vocês vão ver que é uma coisa realmente de arrepiar. É uma coisa muito precisa, uma coisa muito detalhada e que aconteceu exatamente conforme descrito na Bíblia. Tá? E essa principal profecia, ela aparece em Ezequiel, que eu leio agora para vocês. Por essa razão, assim diz o soberano Senhor: estou contra você, ó Tiro, e trarei muitas nações contra você. Virão como o mar quando eleva suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Eu espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Fora, no mar, ela se tornará um local propício para estender redes de pesca, pois eu falei, palavra do soberano Senhor. Ela se tornará despojo para as nações, e em seus territórios, no continente, será feita grande destruição pela espada. E saberão que eu sou o Senhor. Pois assim diz o soberano Senhor: do norte vou trazer contra você, Tiro, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos e carros, com cavaleiros e um grande exército. Ele desfechará com a espada um violento ataque contra os seus territórios no continente. Construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros, e armará uma barreira de escudos contra você. Ele dirigirá as investidas dos seus arietes contra os seus muros, e com armas de ferro demolirá as suas torres. Seus cavalos serão tantos que cobrirão você de poeira. Seus muros tremerão com o barulho dos cavalos de guerra, das carroças e dos carros, quando ele entrar por suas portas com a facilidade com que se entra numa cidade cujos muros foram derrubados. Os cascos de seus cavalos pisarão em todas as suas ruas. Ele matará o seu povo à espada, e as suas resistentes colunas ruirão. Despojarão a sua riqueza e saquearão os seus suprimentos. Derrubarão seus muros e demolirão suas lindas casas e lançarão as suas pedras, o seu madeiramento e todo o entulho ao mar. Só uma observação antes de prosseguirmos. Podemos ver aqui no versículo 8. Ele, referindo-se a Nabucodonosor,
Então, substantivo no singular. Ele desfechará. Ele construirá. Ele dirigirá. No versículo 9, seus cavalos serão. Os cascos de seus cavalos, no versículo 11. E aqui a gente tem uma mudança de verbo sutil, quase imperceptível, mas não são os cavalos que despojarão as riquezas, e sim o tempo verbal passa a ser plural. Derrubarão seus muros. Aqui ele diz, ó, ele desfechará e construirá, ele dirigirá, e aqui despojarão, derrubarão. E a gente já vai entender a importância dessa sutil mudança de pessoa verbal e o que isso tem a ver com a história. É realmente fascinante essa precisão com que Ezequiel descreve esses acontecimentos. Muito bem. Vamos entender como é que era a cidade de Tiro. Tá? Era uma cidade litorânea, tá? E tinha a Tiro Antiga, que é essa região aqui, e ela era toda fechada por muro, tá? E ela era denominada Tiro Antiga. E aí tinha a Tiro Nova, ou seja, eles pegaram essa ilha virou uma ilha extremamente fortificada e era a parte nova da cidade. Bom, o que aconteceu? A profecia de Ezequiel, ela foi, ou melhor, as profecias de Ezequiel, elas foram dadas entre os anos 592 e 570 a.C. No ano de 586, o rei Nabucodonosor, de fato, ele vem para essa região, ele domina toda a região, e o que ele faz? Tiro era uma cidade de alta importância, porque era um porto marítimo, que mantinha um forte comércio com o Egito, ou seja, qualquer conquistador teria interesse em tomar Tiro, porque era uma cidade estrategicamente muito importante e de um peso econômico muito grande. Então, Tiro era altamente fortificada, justamente por essa importância, por essa riqueza, essa opulência que ela tinha. E aí o que Nabucodonosor fez? Ele sitiou a cidade por 13 anos, de 586 até 573. Depois de 13 anos sitiada, Nabucodonosor ele simplesmente destruiu todos os muros, todas as casas, tudo que tinha aqui na região da antiga Tiro, ele botou no chão. A cidade nova de Tiro, que era a parte da ilha, disse: opa, peraí, vamos conversar, não precisa ser assim. E resolveram fechar um acordo com o rei Nabucodonosor. E vale também ressaltar que Nabucodonosor ele não tinha uma frota marítima importante e que fosse grande e forte o bastante para tomar a cidade de Tiro nova. Então, ele se deu por satisfeito em simplesmente destruir e conquistar a cidade de Tiro antiga. Tá? Passados quase 260 anos, a gente tem o relato de Alexandre o Grande. Novamente, ele adota uma abordagem de sitiar a cidade. Só que agora nós estamos falando da ilha, tá? Essa ilha aqui, porque aqui não tinha mais cidade. Aqui virou um próspero centro. Então, Alexandre o Grande ele começou a conquistar as cidades ali da região. Ele conquistou, se não me engano, primeiro Sidom. E aí ele chegou em Tiro e os caras, eles disseram assim, a gente está bem fortificado aqui, a gente está no mar. O forte do Alexandre o Grande não é batalha naval, então vamos pagar para ver. Alexandre, ele enviou mensageiros à ilha de Tiro, dizendo que ele gostaria de adorar ao Deus deles no templo deles, dentro da cidade fortificada deles. Eles responderam matando os mensageiros, e aí Alexandre ele ficou tão aborrecido com essa situação que ele disse, olha, de agora não passa.
Então agora vocês compraram uma briga e eu vou até o final na briga. Pois bem, qual foi a grande ideia que Alexandre teve para conquistar a cidade? Aqui nós temos uma imagem ampliada aqui da ilha, aqui está o templo onde supostamente ele queria adorar. Isso tudo descrito aqui nessa referência aqui. Tá? Alexandre começou a construir um pier, uma passagem. O que ele usou para construir isso aqui? O entulho que Nabucodonosor tinha deixado aqui da cidade antiga. Então ele foi pegando todo o entulho e foi construindo como a gente vê aqui. E aí ele construiu essa passagem, chegou a mais ou menos uns 50, 100 metros, ele construiu 2 torres. Com essas torres aqui, ele conseguia defender os trabalhadores aqui que estavam fazendo esse aterro, tá? E eventualmente ele conseguiu criar um rombo aqui no muro. E aí quando eles encostaram essa passagem na ilha, as tropas a pé, elas conseguiram invadir a cidade e foi uma matança generalizada e destruíram absolutamente tudo. Colocaram essa cidade no chão. E o Alexandre, ele contou com o apoio marítimo de outras cidades, estado fenícias, para conquistar isso, porque ele estava indo conquistando uma cidade atrás da outra, e eles resolviam fazer acordos com ele, e ele dependeu também muito dos persas, que o ajudaram a montar as frotas navais para essa conquista. Então, se a gente voltar agora no relato bíblico... antes disso, depois de Alexandre o Grande, nós tivemos uma sucessão. Lembrem-se que em 333 a.C., Alexandre o Grande, ele conquista a ilha de Tiro. Aí nós temos todos esses reis aqui, os anos em que eles conquistaram Tiro. E, novamente, a referência. E vamos agora dar uma olhada em alguns detalhes dessa passagem de Ezequiel. Tá? Trarei muitas nações contra você. De fato, nós vimos isso. Tá? Se a gente voltar um slide aqui, só aqui nós temos 6 diferentes, mais Alexandre, 7, mais Nabucodonosor, 8. Então, muitas nações de fato foram trazidas contra eles. Destruirão os muros de Tiro e derrubarão suas torres. Tanto Nabucodonosor quanto Alexandre o Grande fizeram isso. Espalharei o seu entulho e farei dela uma rocha nua. Espalharei seu entulho. Então o entulho foi pego da cidade antiga e jogado ao mar, conforme a gente vê aqui, o seu madeiramento e todo o seu entulho ao mar. Derrubarão meus muros, demolirão suas lindas casas, lançarão as suas pedras e o seu madeiramento e todo o entulho ao mar. Olha a precisão com que Ezequiel descreveu a batalha crucial de Alexandre o Grande contra a ilha de Tiro. Sobre Nabucodonosor, construirá obras de cerco e uma rampa de acesso aos seus muros. Foi o cerco mais importante e mais brutal contra a cidade antiga de Tiro. 13 anos, imagina ficar 13 anos sem ter suprimento chegando à cidade. Ou seja, é de arrepiar a precisão com que Ezequiel profetiza muitos anos antes, no caso de Nabucodonosor, poucos anos antes, mas no caso de Alexandre o Grande, muitos anos antes e com uma precisão inquestionável, indiscutível. E se isso não demonstra a inspiração divina da Bíblia, então não sei o que faria isso. Enfim. Então essa foi a história de Tiro. E a história de Sidom, ela é muito paralela, porque quando os grandes conquistadores passavam pela região, eles passavam varrendo absolutamente tudo. O que muda é que em 539, Ciro o Grande da Pérsia conquista Sidom, e Alexandre, no mesmo ano em que ele conquista Tiro, ele também conquista Sidom. Tá? Pois bem, falando agora das cidades do tempo de Jesus, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. 3 cidades muito próximas uma da outra e uma região na qual Jesus ele passou a maior parte do seu ministério. Então, com mais ou menos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. Até lá ele morou em Nazaré, aqui.
e depois ele se mudou para Cafarnaum e a base dele foi por um bom tempo a cidade de Cafarnaum. Esse triângulo aqui formado pelas três cidades é muitas vezes chamado de o Triângulo dos Evangelhos, porque Marcos, Lucas, João e Mateus, eles fazem várias referências a essas três cidades, principalmente Betsaida e Cafarnaum. Corazim é praticamente só mencionada nessa passagem de Mateus 11 e a passagem equivalente em Lucas e Marcos, tá? Se a gente olhar de perto, a gente vai ver que Cafarnaum, hoje em ruínas, conforme Jesus profetizou. Mas, antes disso, para mostrar a importância de Cafarnaum no tempo de Jesus, 3 de seus discípulos foram convocados lá, que foram Tiago, João e Mateus. Tivemos vários milagres importantes e relatados em mais de um evangelho, que foi a cura do servo do centurião e a cura de um paralítico e a cura de um leproso também, se não me engano. Eu acho que a sogra de Pedro também foi curada em Cafarnaum. No sétimo século depois de Cristo, a cidade é parcialmente destruída. E no 12º século, se não me engano, na época das Cruzadas, a cidade é totalmente colocada no chão. E depois disso ela nunca foi reconstruída e atualmente se encontra em ruínas. Corazim fica a 3 quilômetros ao norte de Cafarnaum. Ela foi totalmente destruída por terremoto em 360 d.C. Uns 100 anos depois ela foi reconstruída. Aí no século VIII ela foi destruída novamente. Depois disso, um novo povoado se formou no século XIII e, por fim, destruída novamente no século XIX e atualmente totalmente em ruínas. Betsaida fica a 3 quilômetros a leste de Cafarnaum e também é uma cidade importante porque foi aqui que Jesus chamou os discípulos Pedro, André e Filipe. Também houve milagres importantes aqui, como a cura de um cego, e Jesus alimentou uma multidão aqui de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. E foi a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E atualmente Betsaida também em ruínas. Então, lembrando, Jesus ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E aí ele faz a comparação de Corazim com Betsaida e a destruição de Tiro e Sidom. E aí ele fala: ai de ti, Cafarnaum, e faz a comparação com Sodoma, que não vai ser tema de discussão hoje, mas eu achei importante a gente ter essa visão mais aprofundada dessas 6 cidades, porque quando a gente for estudar Mateus 11, a gente consegue ter um entendimento mais profundo da importância dessas profecias, né? Pois bem, chegando ao final aqui do nosso estudo, quais são as lições que nós extraímos dessas 6 cidades de Mateus 11? Primeiro, tudo isso que eu falei, eu pesquisei bastante na internet, consultei vários sites de arqueologia e essas informações elas foram todas confirmadas pela arqueologia. Então, quando Jesus profetizou ai de ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, os achados arqueológicos são somente de ruínas nessas 3 cidades. Então, a profecia de Jesus ela se confirma através dos achados arqueológicos. As profecias de Ezequiel também se confirmam pelos relatos da história secular, não da história necessariamente religiosa. Os sites que eu consultei para me aprofundar nos detalhes de como Alexandre o Grande conquistou Tiro e Ciro Sidom e depois Alexandre Sidom e Nabucodonosor a Tiro, todos sites seculares e muitos relatos arqueológicos. Ou seja,
A arqueologia, ela é um veículo para confirmar a veracidade da Bíblia, que usa a Bíblia para fazer o referenciamento geográfico dos sítios arqueológicos, vai lá, cava e confirma a veracidade da Bíblia. Então, quem gosta de arqueologia, gosta de pesquisar um pouquinho mais a fundo, com certeza vai se deparar com grandes verdades reveladas através da arqueologia e que estão descritas na Bíblia. Então, muita gente diz que a Bíblia não é um livro de importância histórica. Eu acho que a arqueologia ela tende a discordar disso em vários momentos, como a gente vê, por exemplo, na profecia de Ezequiel e nos relatos de Gênesis com relação a Sodoma e Gomorra. A gente vê também um cumprimento à risca de que Ezequiel profetizou 200 e tantos anos antes do ocorrido com Tiro, quando conquistada por Alexandre o Grande. Uns poucos anos antes de Nabucodonosor ir lá e conquistar a Tiro Antiga. E Jesus profetizando algo que aconteceria vários séculos depois com as cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. A gente viu também a questão central da Bíblia, que é amar a Deus de todo o coração e não ter outros deuses perante Deus. Se a gente ama a Deus, a gente não vai ter outros deuses na frente dele. A gente não vai ter outros deuses ao lado dele, ou com igual importância, ou nem que seja uma importância menor. A gente deve amar a Deus e somente a Deus. Porque se a gente amar a Deus e também amar, talvez num grau menor, a outras coisas, a gente não está amando a Deus de todo o coração. E a gente viu isso muito bem ilustrado em todos os detalhes sobre os fenícios, na sua adoração a Baal, na história de Jezabel com o rei Acabe e qual foi o fim dessa história. E como que essa história do mal na figura de Baal, ela permeou através dos séculos a história da humanidade e ela encontrou meios de se infiltrar na realeza, nos governos, nas forças do mal e persiste até hoje. Então, as forças do mal são também muito poderosas e são muito fortes e são muito persistentes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que seguir a Deus, amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma. A gente tem que ter fé em Cristo, a gente tem que seguir os ensinamentos de Cristo e a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Tá? Somente fazendo essas coisas a gente consegue se blindar contra o mal. E é essa a importância de nós conhecermos os sinais do mal para que a gente possa identificá-los, mas que isso sirva sempre para fortalecer a nossa fé em Deus. Tá? E nós precisamos conhecer os sinais desse mundo. Olha o caso do Arco de Palmira. Eu não sabia disso. Eu aprendi sobre isso essa semana, quando eu estava preparando esse estudo. Eu não tinha a menor noção disso. Então, é muito importante que a gente sempre esteja informado, acompanhando, para que a gente possa saber identificar os sinais desse mundo ou os sinais do pecado. Tá? E a gente viu nitidamente que a consequência do pecado é uma só, é destruição e morte. As cidades que se desvirtuaram, que não seguiram aos ensinamentos de Deus ou que repudiaram a Jesus, todas elas foram destruídas e acabaram com uma grande mortalidade de sua população por causa de perseguições, invasões, conquistadores, etc. Mas o povo que se aproxima de Deus, o povo que está junto a Deus, mesmo que sofra alguma coisa nessa terra, sempre terá a vida eterna e o galardão eterno para si. E para terminar, vamos ver uma passagem aqui de Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 5, para entender o que é essa promessa de Deus, né? Que não é uma coisa material, como muitas vezes nós gostaríamos talvez que fosse, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo,
Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, a nossa herança é algo que não pode se macular, que não vai perder o seu valor, e é uma herança que é guardada nos céus para nós. Então, o desapego com as coisas desse mundo vai nos ajudar a ter essa proximidade com Deus, porque tudo nesse mundo é passível de destruição por causa do pecado que existe nesse mundo e por causa dos poderes que governam este mundo. Então, a gente tem que realmente depositar nossa fé em Deus para que a gente possa ter acesso a essa herança que Deus nos promete através da fé em Cristo, tá? E é isso. Eu espero que a gente possa ter esclarecido um pouquinho sobre essas cidades, suas importâncias, tá? E os paralelos. E no próximo estudo a gente vê em Mateus capítulo 11 a importância e algumas analogias que Jesus ele faz comparando as cidades do templo dele, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, às cidades mais antigas de Tiro, Sidom e Sodoma, tá bom? Então é isso. Agradeço a todos aí pela presença, pela participação e até a próxima semana.